Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. O salmista diz: Hoje é o dia que nos deu o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. Queridos, continuamos nossa jornada pelo livro de Jó. E hoje entramos no terceiro dia de exposição. E estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 8 a 10. No capítulo 8, dos versos 1 a 7, ainda que a postura do segundo amigo seja essencialmente a mesma que a do primeiro, o ataque é diferente. Bildade se dispensa das fórmulas de etiqueta e começa abruptamente, como num acesso de cólera. A doutrina da justiça divina não poderia jamais ser distorcida, nem pelos homens, nem sobretudo pelo próprio Deus. Bildade exorta Jó a curvar-se perante a sabedoria da tradição. Em primeiro lugar, repreende Jó pelas suas palavras impetuosas, palavras irrefletidas e insensatas, como o vento, as quais envolvem uma crítica ao procedimento de Deus para com ele em particular e para com toda a humanidade em geral. Bildade defende a absoluta justiça de Deus. Os filhos de Jó semearam a maldade, por isso foi trágica a sua colheita. Deus assim o quis. Bildade emprega um pronome pessoal enfático, tu, a fim de dizer a Jó, sem rodeios, que não compete a Deus procurá-lo. Jó é quem deve procurar a Deus com todo fervor. Compete a ele implorar a graça desse mesmo Deus. Que Jó seja humilde, se arrependa e busque a Deus, seja puro e reto. E o começo de sua vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutará em fartura e prosperidade. Então, as bênçãos que o esperam serão muito superiores a todas já recebidas. Nos versos 8 a 19 do capítulo 8, Bildade vai dizer a Jó: escuta a voz do passado, que dirá a última palavra sobre as grandes questões que ora discutimos. Por detrás dessa passagem está a convicção de que eles são seres de vida breve, ignorantes, recentes no mundo, desprovidos da sabedoria e da felicidade que caracterizavam as gerações passadas. A Jó se oferecem uma após outra as preciosas pérolas dessa sabedoria do passado. Examine-as ele e aprenderá com elas. Os perigos que ameaçam o homem impiedoso são apresentados em imagens fortes e expressivas. Bildade não diz claramente tu és esse homem, mas admite a possibilidade de haver impiedade em Jó. No verso 12, ele descreve o que acontece à vegetação aquática que ficou isolada na margem do rio cujas águas recuaram. Essas plantas, ainda que de um verde tão puro e vivo, secam e morrem antes das outras. A esperança não salva o homem impiedoso, antes o condenará, visto que a sua esperança não está em Deus, mas em si próprio. É uma esperança ilusória e tão frágil como uma teia de aranha. A casa que ele sempre considerou sólida e duradoura desmoronar-se-á subitamente a seus pés. O ímpio é como uma planta que cresce por pouco tempo, mas que é arrancada do seu lugar. Este é o fim dos ímpios. E outras plantas brotam do solo em seu lugar, conclui o verso 19. Os versos 20 a 22 do capítulo 8, a questão é Jó um homem reto? Se assim é, o futuro reserva-lhe alegrias. Jó ainda conhecerá o regozijo. Só os ímpios, só aqueles que vivem sem Deus, conhecem a calamidade absoluta. Descobrimos em Bildade duas graves falhas que bastam para invalidar todas as suas palavras.
Em primeiro lugar, falta-lhe aquela simpatia pela qual Jó ansiava. Trágica falta. A conclusão de que a família de Jó morrera vitimada por um castigo divino, castigo da sua iniquidade, era como uma espada a transpassar um coração já exausto de dor e de angústia. Jó sabia que era uma conclusão falsa. Em segundo lugar, Bildade estava totalmente enredado nas malhas da tradição. O passado absorvia-o de tal modo que o impedia de compreender o que Jó buscava. Desesperadamente uma experiência com Deus mais rica e mais inteligente que tudo aquilo que ele, Bildade, pudera conhecer. No capítulo 9, Jó vai responder a Bildade. Dos versos 1 a 10, a impossibilidade de justificação perante Deus é o tema de todo este capítulo. Jó não se propõe responder detalhadamente a Bildade. Firma-se antes a um princípio de ordem geral, aceito por todos os seus amigos e exposto por Elifaz no capítulo 4, como nós vimos. Isto é, a impossibilidade de o homem mortal se apresentar justo perante Deus. Jó aceita a verdade do princípio, mas fala em seguida que esse conhecimento não traz consolação alguma. De que valerá ao homem tentar afirmar a sua inocência perante um Deus de infinita sabedoria, a cujas perguntas, ainda que fosse uma em 1000, jamais poderia responder? Deus é também um Deus de infinito poder. Nas suas mãos estão os céus e a terra. Dele procedem maravilhas que o homem jamais poderia entender. Então, como poderia o homem justificar-se perante esse imenso Deus? Quando Deus transfere a sua atenção da natureza para o homem, exerce seu poder da forma que lhe apraz. Tudo acontece segundo sua soberana vontade. Quando salta sobre a presa, quem ousaria interpelá-lo? Quando os mais fortes e audaciosos rebeldes são obrigados a ceder perante o poder de Deus, como poderia ele, Jó, ou quem quer que seja, fazer-lhe frente com meras palavras, por mais bem escolhidas que estas fossem? Já prossegue dizendo que até a inocência absoluta, a inocência sem mancha, emudeceria perante o Senhor, e quando quebrasse o silêncio, seria apenas para implorar misericórdia. Jó duvida que Deus desse ouvidos à sua voz, mesmo que, respondendo à sua súplica, consentisse em ouvi-lo em algum tribunal. Dos versos 17 a 24 do capítulo 9, segue-se então uma terrível imagem de Deus. Um Deus irado que castiga sem causa. Um Deus que o esmaga como uma tempestade e aumenta suas feridas. Que não lhe consente sequer respirar e enche de amargura sua vida. Um Deus que se apoia não na justiça, mas na força, que destrói tanto o íntegro como o ímpio, que se ri do desespero do inocente, que abandona a terra aos homens perversos e cobre o rosto dos juízes, para que eles não vejam a iniquidade. Como esperar então uma resposta justa de um Deus desse? Jó é torturado pelo medo de que a sua perturbação o leve a confessar uma culpa que na realidade não tem. Perceba o verso 21. Ele vai dizer: ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Jó afirma-se corajosamente na sua integridade. Não pode abandoná-la, ainda que tenha que morrer por ela. A coisa é esta: íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa. Tanto faz morrer como viver. Afinal, Deus destrói tanto o íntegro como o perverso. Dos versos 25 a 35 do capítulo 9,
Jó deixa de meditar sobre os males do mundo para considerar sua própria dor e a brevidade de sua existência. Os dias passam rápido como um corredor. Não dá tempo para experimentar a felicidade. São rápidos como veleiros ao vento, ou ainda a águia em seu ataque à presa. Quando os sentimentos mais otimistas tentam vir à superfície, Jó afoga-os de novo com a convicção de que Deus está determinado a considerá-lo culpado. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, por que me esforçar em vão? Mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse minhas mãos com sabão de lavadeira, não adiantaria. Jó acusa um Deus que está evidentemente determinado a submergir na imundície um homem que aspira sinceramente à pureza de alma. Ele vai dizer: "Ah, se ele fosse homem e não Deus, então eu saberia defender-me. Mas ele é Deus, e não existe entre nós dois um árbitro que me impeça de ser subjugado." O capítulo termina com o triste retorno daquilo que poderia ter sido para aquilo que realmente é. A crua realidade de um Deus que vibra sobre ele com os seus crudelíssimos golpes. Ele vai dizer que se Deus tirasse de sobre ele a sua vara, então lhe falaria sem medo. E depois ele conclui. Diz que afirmaria a sua inocência, porque a sua consciência está pura. No capítulo 10, dos versos 1 a 7, como não existe um árbitro, Jó é forçado a apelar diretamente para Deus numa tentativa de compreender o mistério da ação divina contra ele. Notem-se as palavras: minha vida só me proporciona desgosto e cansaço, e por isso extravasarei as minhas queixas, desabafarei as minhas mágoas. Todas as conclusões que a sua conturbada mente pode elaborar serão expressas por mais extraordinárias que sejam. Será que a opressão de que ele é vítima é algo que seja proveitoso a Deus? Explicar-se-á essa opressão por uma espécie de problema de vista divino que impede que Deus veja o que faz ao homem? Ou será que, como o homem, Deus tem uma existência limitada e quer punir o que supõe ser pecado antecipadamente, antes que esse caso seja exaustivamente examinado e avaliado? Mas, entretanto, diante de tantas questões, Jó reconhece a loucura e o vazio dessas sugestões no próprio momento em que lhes dá expressão. Ele não pode acreditar que Deus não o conheça, que não saiba que ele é um homem íntegro. Dos versos 8 a 12 do capítulo 10, segue-se um apelo ao divino oleiro, que tantos cuidados pôs na criação da sua obra. Jó observa muitas e inquestionáveis provas do amor e cuidado com que Deus preservou a sua vida, tanto antes de seu nascimento, como nos anos que se seguiram. Que objetivo se propunha Deus atingir ao proceder assim para com ele? Dos versos 13 a 17, na procura de uma resposta, Jó desce às profundezas de dúvida e de desespero jamais atingidas em outra parte do livro. Entretanto, ele diz: algo escondeste em teu coração, e agora sei o que pensavas. Era este, afinal, o teu escuro desígnio? O oleiro deu-se ao trabalho de formar um vaso especialmente belo para que, na hora em que decidisse manchá-lo, o contraste entre o passado e o presente fosse mais violento e terrível.
Jó sente que o Deus a quem estava à disposição se apressa a anotar seus mais insignificantes pecados. Treme só de pensar no que o esperaria se de fato fosse culpado de algum grande pecado. Mas a sua retidão de nada vale. Tem de se curvar, amedrontado, perante um Deus que, assim como um leão feroz, se deleita em o perseguir contínua e implacavelmente. Ele vai dizer: renovas contra mim teus assaltos, redobras contra mim tua cólera, lanças contra mim tropas descansadas. Dos versos 18 a 22, aqui do capítulo 10, Jó repete o questionamento do porquê ele ter nascido. Depois diz que seria melhor se o Senhor o deixasse para morrer. Os versos 21 e 22 apresentam um contraste com o capítulo 3, os versos 17 e 19, onde a sepultura lá é descrita como um lugar de descanso e liberdade. Mas aqui é a terra da escuridão e da sombra da morte, sem ordem alguma. Jó amplia seu desejo de ter ido diretamente do ventre à sepultura, vinculando a escuridão do sepulcro ao dia negro de seu nascimento. A palavra escuridão se repete por 4 vezes no final do capítulo, mas uma de maneira diferente, escuríssima, reforçando o caráter assombroso e monótono da sepultura. Queridos, se eu for perguntar qual é o tema do livro de Jó, rapidamente alguém poderia dizer que é sobre perseverança em meio ao sofrimento. Mas vamos olhar o livro de Jó de um outro ponto de vista. Se formos considerar o esforço de seus amigos que deixaram suas casas e suas responsabilidades e se deslocaram por dias para de alguma forma levar sua solidariedade a Jó, poderíamos dizer que o livro de Jó é a história de como amigos fracassam em ajudar um amigo íntimo no momento mais difícil de sua vida, enquanto tentam fazer esse amigo enxergar o seu próprio pecado. Mas aí eu te pergunto, essa situação não lhe soa muito familiar? Quantas vezes não agimos exatamente como os amigos de Jó? Agora, um detalhe muitíssimo importante que não podemos nos esquecer é que Jó, ainda que sob o mais severo ataque à sua integridade, não cedeu. Ele defendeu sua inocência e permaneceu firme. Mas em sua igreja e em sua comunidade, quantos Jós você conhece? Vítimas da mesma situação e que conseguiram perseverar. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.